Salve, salve, senhores! Professor Lucas na área, agora com o assunto determinantes de matrizes. Então, o que é determinante? Determinante nada mais é do que um número representativo da matriz total, tá bom? Então, o foco da aula de hoje é encontrarmos determinantes de matriz de ordem 1, de ordem 2x2 e ordem 3x3. Repare o seguinte, eu sempre falei de matriz quadrada. Moral da história, as determinantes só são possíveis de serem encontradas em matrizes quadradas. Então vamos considerar uma matriz de ordem 1 por 1. A matriz de ordem 1 por 1 é uma matriz de um único elemento. No caso aqui, eu tenho a matriz A igual a 5. Como que eu posso achar o seu determinante? O determinante da matriz A vai ser sempre o próprio elemento. Tá bom? Como que eu posso representar que eu estou determinando o determinante? Eu posso escrever det A ou colocar a matriz entre duas retas paralelas. Então, simples. Sempre que eu tiver uma matriz unitária, o determinante vai ser o próprio elemento que constitui essa matriz. Tudo bem? Agora, se eu tiver uma matriz de ordem 2x2, é simples. Então, vamos considerar lá uma matriz de ordem 2x2. Eu vou pegar a sua diagonal principal, ó, que é o 1 e o 3, e vou multiplicar os seus elementos, 3. Vou pegar a matriz secundária, que seria menos 5 e 4, e vou multiplicar os seus elementos. Vai ficar menos 20. Quem vai ser o determinante dessa matriz A? Vai ser a diagonal principal, 3. Tá vendo aqui, ó? Menos o resultado da diagonal secundária. Então, ficaria 3, menos com menos é mais 20, resultando em 23. Sempre eu posso fazer assim, professor? Sempre. Matriz de ordem 2x2, o determinante vai ser diagonal principal menos a diagonal secundária. Facinho, chuchu, beleza. Agora, se eu tiver uma matriz de ordem 3x3, o processo é um pouco mais complexo. Eu tenho vários teoremas aí, várias formas de você calcular uma matriz 3x3. Então, para ela não ficar muito carregada, muito pesada, eu vou mostrar dois. A regra de Sarros, que é a mais simples, você acha determinante. E eu achei também interessante mostrar o teorema de Laplace. Porque o teorema de Laplace, além de me dar a determinante da matriz 3x3, pode ser também determinante da matriz 4x4 e assim por diante, ela também traz dois conceitos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia aí em matemática, que é o conceito de cofator de matriz e também o conceito de matriz reduzida, tá bom? Então, começando por Sarros. Vamos considerar a seguinte matriz. Olha só, uma matriz 3x3 que eu tenho na primeira linha 3, 2, 3, 6, 5, 1, 1, 0, 4. Show de bola? Como que eu posso achar a sua determinante? Primeiro ponto, eu vou copiar o lado da matriz, suas duas primeiras colunas, sempre deixando a última sem copiar. Tá vendo que essa aqui, ó, a primeira coluna eu copiei lá fora, a segunda coluna eu copiei lá fora também. Ó, vou pegar a canetinha para ajudar vocês. Ó. A primeira coluna eu copiei aqui e a segunda coluna eu copiei aqui. Como se eu gerasse uma matriz 3x5. A partir disso, eu vou encontrar 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Então, vamos lá. Vem comigo. Ó. Primeiro, a diagonal principal. 3 vezes 5 vezes 4, 60. 2 vezes 1 vezes 1, 2. 3 vezes 6 vezes 0, 0. Soma todo mundo para mim. Quanto que dá? 62. Guarda esse resultado. Pega a diagonal secundária. 1, 5, 3, 15. 1, 0 vezes qualquer número. 0. 4 vezes 6 vezes 2, 48. Soma todo mundo para mim. Quanto que dá? 63. Como que a gente fazia lá no matriz 2x2? Eu não pegava o resultado da diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária? Aqui em Sarros eu vou fazer a mesma coisa. Olha só. O resultado da diagonal principal menos o resultado da diagonal secundária. 62 menos 63, o meu determinante vale menos 1. Entenderam? Facinho, nada demais, certo? Bom, essa seria a forma de você encontrar a determinante de uma matriz 3x3 usando a regra de Sarros, que é a mais simples que eu posso passar para vocês.
Tá? Agora, para encontrar, usando o teorema de Laplace, é bem mais complicadinho, mas interessante que surgem outros termos, tá bom? Por exemplo, primeiro ponto, a determinante de uma matriz A de ordem maior que 2, ou seja, 3, 4, assim por diante, é a soma dos produtos dos elementos de uma fileira ou coluna pelos seus respectivos cofatores. Senhores, vou traduzir para vocês. Se eu tivesse lá, calcule essa matriz por Laplace. Você vai fazer o quê? A determinante dessa matriz A vai ser o elemento A13 vezes a cofator 13. Vai ser, lógico, eu escolhi, tá bom? A coluna 3, tá vendo aqui ou não? Se eu for pegar a coluna 3, você tem que primeiro escolher a coluna ou a linha que você quer e você vai multiplicar o elemento pelo cofatores. Agora a gente colocou aqui, ó, vai ser o produto dos elementos dessa linha ou da coluna que eu escolhi vezes os seus respectivos cofatores. Então, se eu tivesse escolhido, por exemplo, a coluna 3, eu peguei o primeiro elemento da coluna 3, seria 7 vezes a cofator desse 7, desse elemento 13, mais o elemento, olha lá, a linha 2, coluna 3, que é o 2 vezes a cofator, mais o 1 vezes o seu cofator. Agora, que bendito é esse cofator? Para entender esse cofator, é importante também entender o conceito de matriz reduzida. Então vamos lá, cofator e matriz reduzida. O que é o cofator 2, 3, por exemplo? Aqui no exercício anterior a gente colocou o cofator 1, 3, 2, 3 e 3, 3. Mas vamos lá. Se eu pegasse essa matriz, diferente do exemplo que eu dei, mas se eu pegasse essa matriz e quisesse determinar a cofator, o seu cofator 2, 3. Então significa que eu estou na linha 2, olha só, vamos lá, opa, é outra aqui, linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3 seria qual elemento? Seria o elemento 2, certo? O que eu vou fazer? Eu vou anular a linha 2 e vou anular a linha 3, certo? Eu vou encontrar o que? Menos 1, 2, 2 e 5. Desta forma, o que eu fiz? Eu encontrei o que eu chamo de matriz reduzida. Então, o meu cofator 2, 3 vai ser sempre, isso aqui é uma regra geral, olha aqui em cima, ó, vai ser o cofator de um número, vai ser menos 1 elevado à sua soma da linha mais coluna vezes a sua matriz reduzida. Tá? Então, ficaria menos 1 elevado à soma da sua linha mais coluna, que seria 5, vezes a sua matriz reduzida. A matriz reduzida é quando eu anulo aqui, ó. Então ficaria menos 1, 2, 2 e 5. Fazendo o determinante da matriz 2 por 2, a diagonal principal menos a diagonal secundária, então seria menos 5, menos 4, ficaria menos 9. Então olha só, menos 1 elevado a 5 positivo, ó. Por que 5 positivo? Porque eu estou encontrando o cofator 2, 3. 2 mais 3, 5. Então, número negativo elevado a ímpar vai dar negativo. Não é isso? Então, daria menos 1 vezes a determinante da matriz reduzida 2, 3. Que a matriz reduzida é menos 1, 2, 2 e 5. Então, fazendo aqui, ó, diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, nós ficaríamos menos 5 menos 4, encontraríamos menos 9. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 9. Menos 1 vezes menos 9 vale 9. Então, esse seria o cofator 2, 3. Entenderam o que é cofator? Entenderam o conceito de matriz reduzida? Então, vamos lá. Opa, de novo, ó. Se eu quisesse lá a matriz reduzida matriz reduzida do 2, 2. Então, é linha 2, coluna 2, do cofator 2, 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar a linha 2 e a coluna 2. A minha matriz reduzida seria a matriz menos 1, 7, olha lá, 2 e 1. Entenderam ou não? Essa é a matriz reduzida, ó. Essa é a matriz reduzida 2, 2. Tudo bem? Agora, se eu fizesse a matriz reduzida, sei lá,
3, 1. Então é linha 3, coluna 1, não é isso? Então olha só, eu vou anular a linha 3 e vou anular a coluna 1. Então, a minha matriz reduzida 3, 1 seria os elementos que sobraram, que eu não anulei. Então ficou lá 2, 7, menos 6 e 2. Então seria 2, 7, menos 6 e 2. Certo, gente? Então o conceito de matriz reduzida é bem simples. Aonde que nós vamos usar o conceito de matriz reduzida? Para encontrar, o seu cofator, ou melhor, os cofatores. Então entendemos o que é cofator. Vou seguir essa regrinha, vou grifar aqui para vocês, tá bom? Grifa aí também. O cofator vai ser menos 1 elevado a IJ, I mais J, vezes a sua matriz reduzida. Então, esse é a formulinha do cofator de um elemento. Vale lembrar que a matriz reduzida, você anula a linha e anula a coluna, obtendo assim os outros elementos que representam a matriz reduzida. Certo? Então, sabendo disso, a gente consegue achar ali os nossos cofatores. Sabemos então que são cofatores, então fica fácil agora achar a determinante pelo teorema de Laplace. Tá bom? Então aqui são os exemplos que eu falei. Se eu pegar essa matriz reduzida 1, 3, eu vou anular a linha 1, coluna 3. Eu vou ter essas matrizes. Se eu pegar essa matriz reduzida 2, 1, eu vou anular a linha 2, coluna 1, encontrando a matriz 2, 7, 5, 1 e assim por diante. Tá bom? Bom, então vamos lá calcular, voltando àquele primeiro problema que eu passei para vocês, calcular o determinante pelo teorema de Laplace. Tá? Vamos lá. Eu tenho essa matriz 3 por 3. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que escolher. Você escolhe qual linha, qual coluna que você quer. Pode ser qualquer uma. Eu vou escolher a coluna 3. Tá bom? Poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Eu vou escolher a coluna 3. Coluna 3. Então, se eu escolher a coluna 3, quem que vai ser... Como que eu posso achar a determinante da matriz A? Eu vou pegar os elementos que constituem a coluna 3, que seria meu A13, o meu A23 e o meu A33, que seria o elemento 7, não é isso? Que seria o 2 e seria o 1. Maravilha. E eu vou multiplicar o 7 pelo seu cofator, vou multiplicar o 2 pelo seu cofator e vou multiplicar o 1 pelo seu cofator. Moral da história, e vou somar todo mundo depois. Moral da história, eu preciso encontrar agora os meus cofatores. Então anota aí, eu preciso encontrar meu cofator C11, o C21 e o C33. Vamos lá. Quem seria o meu cofator C11? Vamos lá de novo. Anota aí, C11, C13, né? C123 e C33. Seria. Esse 7 é meu elemento. Então esquece ele, vou colocar aqui para vocês entenderem. Esse aqui é meu elemento A13. Tá bom? Agora, toda essa continha que eu fiz aqui, a partir do 7, é o meu cofator. Qual que é a formulinha de cofator? Não era menos 1 elevado à soma da linha mais a coluna vezes a sua matriz reduzida. Vamos achar a matriz reduzida 1, 3. A matriz reduzida 1, 3 não ficaria 3 menos 6, 2 e 5. 3 menos 6, 2 e 5. Certo? Aí eu vou somar. Vou mudar a cor do pincel aqui para vocês entenderem. Eu vou somar com o elemento A2, 3, porque eu escolhi a coluna 3, então vou ter que pegar todos os seus elementos. Aí eu peguei o que? O seu cofator. O cofator, vou usar a formulinha. Quem que é a formulinha? É menos 1 elevado à soma da linha mais a coluna, vezes a sua matriz reduzida. A matriz reduzida, eu vou cancelar a linha 2, vou cancelar a coluna 3, vai ficar 1, 2, 2, 5. Menos 1, 2, 2, 5. Acha essa determinante
multiplica por esse operador. E terceiro passo, eu vou encontrar o meu elemento A33, que é esse 1 aqui, ó, meu A33, e eu vou multiplicar pelo meu cofator, que a formulinha é menos 1 elevado à soma de linha mais coluna vezes a matriz reduzida. A matriz reduzida eu vou anular essa e vou anular essa. Ficaria menos 1, 2, 3 e menos 6. Menos 1, 2, 3, menos 6. Acha a determinante dessas matrizes reduzidas, multiplica por menos 1 elevado à soma da linha mais coluna e multiplica posteriormente por seus elementos da coluna que eu escolhi, que é a coluna 3. A gente vai encontrar o seguinte. Olha só. 7 vezes 27 mais menos 2 vezes menos 9. Por que 27? 27 deu esse cofator. Menos 9 deu esse cofator vermelho. Tá bom? E 0 deu o cofator verde. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Não, já dá para enxergar, né? Então, fazendo essa continha, você vai encontrar a determinante de A igual a 207. Obviamente, gente, se vocês quisessem fixar a coluna 2 ou fixar a linha 1, pode. Fica à vontade, você pode fixar qualquer elemento, qualquer linha ou qualquer coluna, mas o importante é que você vai ter que seguir sempre os mesmos passos. Usando o Laplace, a gente tem que fixar uma linha ou coluna. Fixada a linha ou coluna, você vai multiplicar cada elemento dessa linha pelo seu cofator. E o cofator é aquele negócio, né? Menos 1 elevado à linha mais coluna vezes a matriz reduzida. Certinho?